Pai, obrigada pelo culto de hoje, pela palavra ministrada com tamanha autoridade pelo nosso pastor. Nós te agradecemos porque tem tudo a ver com a nossa aula. E o Senhor, que dirige o culto e a aula pelo Espírito Santo, já conduziu o ensino desta manhã para a gente ver um lado mais prático, talvez, e conversar entre nós para aprendermos juntos do Senhor. Vem nos ensinar, ó Deus. Amém. Jesus, tu ensinaste os teus discípulos a orar. Vem nos ensinar. Não queremos, Deus, uma teoria maravilhosa, sem prática de oração. Nós queremos ser pessoas que oram na prática, no dia a dia. Pessoas com vidas enriquecidas pela alegria da comunhão contigo. Por isso, toma esta aula em tuas mãos. Toma as nossas mentes, mas também o nosso coração. E nos edifica na tua presença. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, o tema da nossa aula é o chamado mais importante. O pastor Walter queria o nome da professora, que só tinha siglas, mas está aí, ok? Na tela. Essa aula está sendo gravada, gente, mais uma vez. E ela será disponibilizada. Então, se alguém não quer a sua imagem aparecendo, aí desliga a imagem, não tem nenhum problema, ok? O chamado mais importante. Qual é o chamado mais importante na vida de um crente? Qual o chamado mais importante na minha vida? O prazer em Deus na oração. Oração, ela pode ser uma oração de rotina, pode ser uma oração decorada, sem vida ou com vida. E ela pode ser também só uma técnica. Mas o que nós queremos aprender é uma oração viva e é uma oração de comunhão com Deus, que traz prazer ao nosso coração. O que você sente quando você vai orar? Você espera com alegria esse encontro? Como a gente se prepara para um encontro com um amigo que a gente ama muito? O pastor Walter me convida para almoçar e eu estou tão alegre com o convite, ele e a Martinha, que eu fico na expectativa. Como que vai ser o nosso encontro? Como vai ser a comunhão? O que nós vamos conversar? E eu já penso logo o que eu vou aprender. E eu vou comer delícias na presença deles. É muito parecido o nosso encontro com Jesus. Você pense no amigo que você mais gosta, ou no parente mais chegado ao seu coração. E você vai oferecer a ele um banquete. Você vai preparar tudo com tanto carinho. Então, eu queria falar disso no nosso momento de oração. Planejando o tempo de oração com Deus, só que os banquetes só tem de vez em quando. E o nosso banquete de oração deve ser todos os dias. Ele pode ser todos os dias. Então, a gente deve programar o nosso tempo de oração com Deus. Devemos pensar o que vamos ler, porque nós vamos falar com Ele, mas Ele vai falar conosco. Ele vai falar conosco pela palavra. E é sempre bom a gente primeiro adorar. Simplesmente dizer, Deus, quem o Senhor é? Porque isso nos posiciona para orar. E depois que nós sabemos com quem estamos falando e já lembramos disso, nós olhamos para nós mesmos, quem nós somos. Um grão de areia no espaço infinito é a coisa que me define. Só que esse grão de areia tem luz, e essa luz é recebida do Espírito Santo, é a luz de Deus. Então, se nós queremos responder a esse chamado, ter um relacionamento íntimo com Deus e ter prazer nele por meio da oração, nós precisamos ouvi-lo falar conosco pelas Escrituras. Por isso a gente começa, adora e lê a Bíblia. Vamos ouvir o que nosso anfitrião tem
a nos falar, não é? E então nós vamos ver que as Escrituras, elas nos mostram Jesus. É maravilhoso, elas mostram o Pai, mostram o Espírito, e as Escrituras nos mostram quem é Deus e quem somos nós. Deus se revela pelo que ele fez, pelo que ele falou nas Escrituras e pelo que nós podemos apreender do que ele é. Adriana, você pode voltar, por favor? Só um minutinho. O prazer em Deus na oração. Oramos a um Deus pessoal, não a uma força cósmica. Muita gente faz oração, não são só os cristãos. Mas muitos deles oram a uma energia ou uma força cósmica. Nós oramos a um Deus triuno, um Pai que ouve, o Filho que media, único mediador entre Deus e os homens, e ao Espírito Santo que nos dirige na nossa oração. Porque nós não sabemos orar como convém. Pode passar, Adriana. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo geme. Gente, que quadro mais lindo. Nós nos ajoelhamos para orar, ou nos assentamos no nosso lugarzinho de oração, ou pedalando aí, né, Alexandre, orando, mas é um momento especialíssimo na nossa vida. E hoje, quando o Marcos falou sobre a fome e a sede de justiça, eu fiquei lembrando desse versículo aqui. Davi tinha fome de Deus e o buscava. E eu quero fazer essa pergunta para cada um de vocês agora. Você tem tido fome de Deus? Hoje nós aprendemos fome de justiça, né? E aprendemos, e agora nós queremos que Deus nos ensine a ter fome de Deus. E quem tem fome vai atrás de comida. O filho que chega da escola com fome, ele vai para a cozinha, ele destampa a panela, ele olha a fruteira, ele tem fome. Quem tem fome busca o que comer. Deus quer nos alimentar. E Davi vai dizer isso aí, eu vou pedir a nossa irmã Ivone, você pode ler o texto de Davi? Como ele expressou a sua fome? Sim. Ainda é esse, né? Ainda... O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Passa, querida. Ouve, Senhor, a minha voz. Olha o crente falando a Deus. Eu clamo, compadece-te de mim. Senhor, eu sou tão pequenininho, responde-me. Ao meu coração me ocorre. O que é que Deus está falando para ele? Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E ele termina dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você está esperando ver a bondade do Senhor na terra do Covid? E com tantas outras coisas? Espera pelo Senhor. Fica animado. Tem de bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele tem as suas respostas. Pode passar, Adriana. Também os filhos de Corá tinham sede de Deus. Hoje nós vimos a importância de ter fome e sede, e aqui nós estamos pensando em Deus. E ele usou exatamente esse texto, e eu gosto tanto desse texto. E eu quero pedir a Martinha para ler esse texto para nós. Você pode ler, Martinha? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amém. Agora nós temos aqui dos filhos de Corá.
Como suspira a corça pelas correntes das águas. Imagine uma corça num deserto, areia, sol, secura. Que vontade de ver uma fonte de água! Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Pergunta para você, e para mim também. Ana Maria, a sua alma está suspirando desta maneira pelo seu Deus? Há essa sede no seu coração? E ele vai terminar. A minha alma tem sede de Deus. Que a gente possa declarar isso como verdade. Do Deus vivo, não é de qualquer Deus. É do Deus vivo, aquele que fala, que se revela, aquele que me ama. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Isso está no nosso coração? Pode passar, Adriana? Obrigada. Então, os filhos de Corá tinham sede de Deus. Qual é o propósito de Deus? Para que Deus me criou? Para que Deus criou a Silvia tão única e especial? O propósito de Deus, desde a eternidade, não é de agora, foi criar seres à sua imagem e semelhança para manter com eles um relacionamento. Escuta essa palavra e guarda ela. Um relacionamento permanente. Deus não quer ter um relacionamento hoje alto, amanhã baixo, depois de amanhã lá em cima, depois seca, depois volta. O desejo de Deus é ter um relacionamento permanente conosco. Mas aí veio o pecado. O pecado rompeu esse relacionamento. E Jesus veio para restaurar o relacionamento. Que bênção que nós temos Jesus, né? Resgatando a imagem e a semelhança de Deus em nós. Hoje, o nosso pastor falou sobre esse resgate da imagem e semelhança de Deus. É possível agora uma convivência contínua com Ele. E essa deleitosa realidade agora é alimentada por quê? Pela prática constante da oração. É orar sem cessar. Gente, eu consigo uma vitória muito grande no orar sem cessar. Muito mais fácil do que separar um tempo todo dia, de 1 hora ou 2, para estar na presença de Deus, naquela comunhão preparada para um banquete. É diferente. É como alguém que vive de petiscos, toda hora belisca, é bom, vai te alimentar, mas você não pode viver só dos petiscos. Uma castanha aqui, uma sementinha de abóbora ali, uma frutinha acolá, mas nós precisamos da alimentação sólida. E essa vem naquele tempo em que nós paramos diante de Deus, num tempo planejado para gozar a comunhão com Ele, aprender dele e expressar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor e também as nossas necessidades, né? Então, o pecado rompeu o relacionamento, mas Jesus restaurou e agora é possível a gente experimentar uma comunhão contínua, orar sem cessar. Está dirigindo? Ora. Está caminhando? Ora. Está cozinhando? Ora. Está passando roupa? Ora. Está lá no trabalho, deu uma brechinha? Ora. Porque Deus está do seu lado, no trabalho, no telefone, no prazer, em todo o tempo. Vamos aproveitar essa comunhão. Ele tem nossas vidas em suas mãos e ele ouve e responde a oração. Então, Deus nos chama. Chamado mais importante. Deus nos chama à oração e Deus nos chama... Pode passar o próximo, Adriana, do propósito de Deus, ok? Deus nos chama à adoração e à oração. E é um privilégio, gente. Maravilhoso, para nos fazer mais gente, como disse o Marcos Alexandre hoje. Quanto mais parecido com Jesus, mais humano. Quanto mais diferente do que Jesus faria, do que Jesus é, menos humano, mais animais nós nos tornamos. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a chave para a vida cristã vitoriosa começa. A gente, quando vai entrar na casa, a primeira coisa é a chave na porta.
ela começa com fome e sede de Deus. Que Deus nos ajude enchendo o nosso coração dessa fome. Lembra sempre da criança chegando da escola, ou do marido que chegou com fome, ou a esposa que está dentro de casa e está procurando comida. Jesus, nós queremos ter fome e sede de Deus. Quando a gente está satisfeito, que comeu muito, a gente não tem vontade de comer coisa nenhuma. Não deixemos que os alimentos perniciosos à nossa saúde espiritual venham saturar a nossa alma, não deixando espaço para a fome e sede de Deus. Pode passar, Alexandre. Adriana. O prazer de Deus na oração. Gente, Deus preparou o nosso encontro para ser cheio de alegria, para ser um deleite. Olha a experiência de Isaías. Pode ler para mim, Alexandre? Isaías 61:10, está na tela. Tá. Regozijai-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Salmo 32:11, Davi? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exaltai, vós todos que sois retos de coração. Olha que coisa boa. Isaías diz, eu regozijar-me-ei muito, não é um pouquinho não, no Senhor. Minha alma se alegra no meu Deus. E Davi diz para nós, ou para o povo de Deus, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Pode passar, Adriana? Que o Senhor nos ajude a chegar lá e nos conduza. Prazer em Deus na oração. Paulo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que Paulo estava passando ali? Gente, eles tinham apanhado. Eu imagino que estavam machucados, com os pés presos ao tronco. Podia estar murmurando, reclamando qualquer coisa, mas fizeram daquele momento um momento de encontro com Deus. E eles cantavam louvores a Deus. Então, ter essa comunhão, ter esse prazer na oração, seja cantando, seja falando, seja ouvindo, é tão importante, não depende das circunstâncias. É para os momentos alegres, mas é também para os momentos de grande pressão, como aquele em que estavam Paulo e Silas. Em Atos 22, nós vamos ver uma experiência totalmente diferente. Paulo tinha também levado muitos machucados, talvez, ali, o povo tinha agredido Paulo, chegou um centurião, ele tira Paulo, e Paulo pede para falar às pessoas, à multidão. E quando fala à multidão, Paulo conta essa experiência. Olha que experiência interessante. Essa experiência de Paulo diz o seguinte: sobreveio-lhe um êxtase, e ele viu, ouviu e conversou com Jesus. Acho que de ser humano na Bíblia, nós temos poucos testemunhos desse tamanho. Paulo estava no templo em oração, ele está contando. Ele contou o seu testemunho e chegou nesse ponto. E sobreveio-lhe um êxtase. Gente, isso é possível. Foi muito especial aquele momento. Foi o momento da comissão missionária transcultural de Paulo. Mas lhe veio um êxtase. E ele viu quem falava com ele, ele viu Jesus. E Jesus conversou com ele. E ele respondeu a Jesus, houve um diálogo. Que tipo de oração? Ao vivo e a cores. Mas a nossa, ela não é com os olhos da carne, em geral, mas ela é com os olhos do coração. Nós vemos Jesus com os olhos do coração. Nós falamos com ele, com os nossos lábios, e ele fala conosco pela palavra. Ele orava no templo, quando lhe sobreveio um êxtase,
E eu fiquei imaginando o seu prazer, o temor reverente, ao ver e conversar com Jesus. Pode passar, Adriana. Momentos diferentes, experiências diferentes. Mas é interessante que a gente olha para as vidas dos cristãos e nós percebemos que alguns nunca experimentaram essa fome e sede de Deus. Por isso, eles não podem compreender a soberania da graça. Isso está no livro que está lá embaixo, no final, no último slide. Então, a graça que opera a alegria e o desejo ardente pela oração e santificação. Queridos, se queremos orar bem, precisamos desejar santidade em nossas vidas. Por quê? Porque a graça nos leva a triunfar sobre os prazeres ilícitos. Você acha que o pecado é ruim? Alexandre, que é jovem, que diga, e nós que somos velhos podemos dizer mais ainda, porque temos uma experiência de vida. O pecado, muitas vezes, ele traz muito prazer à carne. Mas nós sabemos que não agrada a Deus. Quando nós temos fome de Deus, nós queremos santidade. Só os sedentos e famintos por Deus entenderão a glória de Cristo que resplandece no Evangelho. Está adaptado, mas é de Agostinho. Pode passar, Adriana. Então, muita gente não tem experimentado fome e sede de Deus. Problema. O que fazer quando nos sentimos fracos e pecadores? Se alguém quiser participar, por favor, diz aí que a Adriana está observando e ela vai lhe dar a palavra. O que fazer? Pode passar, Adriana. Quando nós não conseguimos ir ao Pai como deveríamos, o que devemos fazer? Meu momento de oração não é bom, eu faço só para cumprir horário, eu não tenho sentido nada, ou eu faço por obrigação, ou é um momento que é muito sem graça, eu fico doido que acaba. Orar e pedir a Deus que, pela sua graça, trabalhe o nosso coração. Eu pus colorido essas palavras, porque eu quero que fique firme no coração, no meu e no seu também. Transformando nossa fonte de gozo. Interessante que hoje também o Marcos abordou isso. Então, Deus é que transforma a nossa fonte de gozo. Porque enquanto o nosso maior prazer estiver numa determinada coisa, é por aquilo que nós vamos lutar acima de tudo. Mas quando Deus transforma a nossa fonte de gozo para Ele, isso é graça, e é Deus quem move isso, e Ele muitas vezes move em resposta à oração, o que é que acontece? Então, nós vamos amá-lo mais do que o sexo, mais do que o dinheiro, Marcos falou sobre isso hoje, com outras palavras, mais do que a fama, mais do que os esportes, mais do que as artes, mais do que o sucesso. Tem gente vendendo tudo pelo sucesso. A ética, a moral, a justiça, infelizmente, alguns cristãos também. Mais do que o sucesso e qualquer poder que o mundo oferece. Então, eu vou dizer, quem é que está no trono do seu coração? Qualquer uma dessas coisas pode estar. E se a fonte do seu gozo é uma dessas coisas, você vai lutar por elas até o fim. Mas quando Deus transforma as nossas fontes de gozo, isso é muito importante. Então, nós vamos descobrir que Ele pode ser a nossa maior alegria. Esse é o remédio, a oração que busca o prazer em Deus como nosso tesouro mais precioso. Eu sempre pergunto para mim mesmo, Ana, quem está no trono do seu coração? Porque quem estiver lá vai governar minhas atitudes, meus pensamentos, minha vida. E eu preciso todos os dias do meu tempo de oração de reformular, conversar com Deus e pedir, renova, Senhor, porque eu quero que tu jamais saias desse trono do meu coração. E eu acho interessante que esse dia eu estava conversando com a Claudinha, lá no Canadá, e ela disse assim, mãe, a gente sabe que a gente não tem o primeiro lugar no seu coração, você nunca escondeu isso.
Nós temos um segundo. Papai e nós temos um segundo. Eu nunca escondi, eu sempre dizia, Orlando, você tem o segundo lugar no meu coração. E eu quero dar para os filhos o terceiro. Nem sempre eu consigo, às vezes fica meio desequilibrado. Mas deveria ser assim. Mas eu quero que Deus continue nesse lugar, porque disso depende a minha alegria. Um dia a Rosa Zaidan falou assim, Ana, você nunca tem problema, não? Eu falei assim, igualzinho todo mundo, e um pouco mais por causa do ministério. Ela disse, por que você é sempre feliz? Eu sou sua vizinha e eu nunca te vi para baixo. Eu quase que fiquei para baixo hoje, quando não dava certo eu ligar o negócio aqui certo para dar. Mas, gente, essa alegria interna, ninguém pode tirar. É um tesouro que nem a vida mais rica ou mais bela, nem nada nesse mundo fica nem parecido, porque é bom demais. E isso a gente não pode trocar por nada, porque vale a pena e deve ser cultivado em oração. Passa, Adriana. Por favor. Deus é a nossa felicidade. Como a gente aprende isso, a gente é feliz. Até quando aconteceu com a gente quebrou, perdeu tudo. Mas eu nunca perdi essa alegria interior. Que Deus é a nossa felicidade. Não oramos só para receber coisas, quando Deus é a nossa felicidade. Mas oramos para conhecer mais de Deus. Eu sempre vejo assim, Deus enchendo o coração. Quanto mais cheio, mais feliz a gente é. Frente ao seu amor e cuidado, tudo mais que o mundo oferece. O que o mundo oferece, gente? Popularidade. Tem gente que passa dia e noite lutando por isso. Status, né? Fama, riqueza, etc. Isso se torna o quê? Será que não é importante? É. Só que é superficial. Não é essência, não é o mais importante. E fica sem cor. Atrai, mas é descolorido. Sobra tempo, é bom. Nosso prazer em Deus, na oração, nos enche de alegria no espírito, gente. Essa alegria ninguém pode tirar. Nada pode tirar. Fazendo-nos triunfar sobre os prazeres carnais. Eu não sei a vida de cada um, mas os prazeres que a carne gosta, dá prazer sim, nós não podemos esconder. Mas quando eles são pecaminosos, o prazer é 1 minuto. E depois o espírito se entristece, o sofrimento é longo. Então, às vezes, nós amamos o pecado. Então, nós temos que dizer, Deus, tira de mim o pecado que eu mais amo, seja lá qual for. Eu não quero, eu quero um coração puro que te agrade. E Deus vai dar, porque nós queremos, Ele quer mais ainda. Buscar, e Ele vai buscar, e Ele vai fazer. Então, os pecados derivados da nossa natureza caída. Hoje o Marcos também falou sobre isso. Como que isso acontece? Acontece quando a alegria de Deus toma o lugar daquele pecado que nós mais amamos. Porque aí Deus é a pessoa que mais amamos. É o amado da nossa alma. Então, a alegria em Deus tem que tomar o lugar dessas coisas. Sentar numa rodinha e falar mal dos outros. Por que faz isso? Porque dá um prazer? Pede a Deus que Ele tome o lugar desse prazer, que a gente fale na rodinha das coisas de Deus. Fale com alegria. É tão bom falar de Deus. Pode passar, Adriana. Felicidade. Hoje o Marcos falou sobre isso, falei, bom, mas já estava na minha aula, deixei. Ana, desculpa, eu pulei esse daí. É esse daí o próximo. Ok? Esse aqui é uma oração de Agostinho. Então, tudo vem de Deus. Olha que oração gostosa. Ele diz para Deus assim, ordena o que quiseres e dá-me o que ordenas. Senhor, eu não dou conta, mas tu podes me dar. Então, o Senhor me pede coração puro e eu quero ser cheia do Espírito, ok? Então, Deus quer que eu tenha. Pode me pedir, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me dê a capacitação, a motivação
e o Senhor me dê essa alegria em poder cumprir o que o Senhor está me pedindo. Olha a oração de Agostinho. Vamos ler juntos? Ordena o que quiseres e dá-me o que ordenas. Então, como é que a gente recebe? Só através da oração. Vamos buscar, porque Deus tem para dar. Há um lugar secreto na alma, onde cada filho aprofunda a sua comunhão com o Pai e cresce como membro da família de Deus. Nós queremos crescer como membro dessa classe, como membro da nossa igreja, como membro da família de Deus. Pode passar, Adriana? Então, a felicidade, todo homem deseja acima de tudo. Presta bem atenção que isso aí é do livro que está lá embaixo. Todo homem deseja, acima de tudo, saborear a felicidade na maior intensidade possível. O que é a mola que move a nossa vida? O desejo de ser feliz. Tudo que ele deseja visa a sua felicidade. E eu fiquei imaginando vários tipos de pecados que o homem deseja, porque ele pensa assim, se eu tivesse isso, como eu seria feliz. Mas se não é alguma coisa que Deus tem prazer em te dar, jogue fora essa ideia rapidinho, mas o homem é assim. O que consideramos nosso deleite governa a nossa vida. Quem concorda com isso? Quem gostaria de participar um pouquinho? O que consideramos nosso deleite governa a nossa vida. Como é isso? Todo mundo tão calado. Então, vai lá a resposta. O tesouro ali está o seu coração, né? Sim, querida, é isso mesmo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E onde o coração vai, o tesouro vai junto. Pode falar. Por favor. Quem está falando? Ok. Deus é quem nos inspira. Vem dele. Toda boa dádiva vem dele. Pela sua graça. A buscar a alegria nele mais do que em outras fontes de alegria. Existem muitas fontes. Mas se a gente buscar nele a nossa fonte, vai dar certo. Dessa forma, o deleite é como uma bússola que guia o percurso das nossas vontades. Mas eu não estou com vontade de orar. Peça a Deus, Senhor, me dá fome de oração, me dá fome de ti, me dá fome do nosso encontro. Porque quando nós sabemos que o nosso encontro com Deus vai nos trazer a maior alegria, então é isso que vai ser a bússola que vai guiar o percurso da nossa vontade. A gente vai ter vontade de orar. Eu tenho vontade de orar todo dia, você tem? Então vamos priorizar, ser uma vontade tão grande que a gente vai orar em primeiro lugar. O amor de Deus é derramado em nossos corações, não por nossa livre vontade, mas conforme Romanos 5:5, pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, é esse amor de Deus que nós precisamos dele. E ele é derramado em nossos corações. E o que nós aprendemos nesse último pedacinho? A graça na qual Agostinho se deleita é a concessão de Deus de um gozo irresistível e triunfante. Você já imaginou você sentindo esse gozo irresistível e triunfante que Agostinho experimentava? Isso quase 1.500 anos antes da Reforma. Então, o mesmo Deus que se revelou a Agostinho daquela maneira maravilhosa é o Deus que se revela a nós hoje. A graça governa a vida, concedendo alegria suprema na soberania de Deus. Vem um problema, mas Deus está no controle, ele é soberano. Descansa nas suas promessas e que o Senhor nos ajude. Passa, Adriana. Se alguém quiser falar, por favor, dê um sinalzinho aí. Pode passar, Adriana. Ok? Mais? Mais um? Aí. Ok. Está passando todos.
Devolve mais um para trás, Adriana. Só um. Esse? Um atrás. Esse, tia? Ok? Agora o próximo. Pois é, o próximo é aquele. Ok? Então vai. Peraí, deixa eu voltar aqui mais um. Depois daquele era esse e depois é esse. Tá. Ok. Aff, agora começou a rodar aqui sozinho. Aí. Esse. Desculpa, gente. Acontece às vezes. Tá. O nosso Pai vê e ouve, nos espera. O nosso Pai que vê e ouve. Gente, alguém podia pelo menos ler. Fauro, você pode ler para nós? Ligar o seu microfone. O nosso Pai, que vê e ouve, nos espera no lugar secreto da alma. E mesmo quando nada temos a oferecer, ele oferece seu amor compassivo e terno, quando o buscamos com sinceridade e verdade. Tem uma chave aqui, buscar com sinceridade e verdade. Pode continuar, querida. Quando contemplamos sua face, confessamos nossa frieza e pedimos sua ajuda. Ele ilumina e aquece nosso coração, porque ele nos ama e é o galardoador daqueles que o buscam. Ó Senhor, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. É a Júlia. Júlia, obrigada, querida. Eu vi que a voz era feminina. Então, Deus está nos esperando. A gente pode marcar e não ir, mas Ele estará lá, esperando-nos com o seu banquete. E a gente pode aproveitar e se deleitar ou perdê-lo. Ele oferece seu amor cheio de compaixão. É um amor terno. É um amor que se revela quando nós o buscamos com sinceridade e verdade. Por que eu parei aqui? Porque às vezes a gente quer fazer uma oração bonita para agradar a Deus e usa palavras que nada tem a ver com o que nós estamos experimentando. Mas Deus está vendo o coração. Então abre o coração, seja sincero e verdadeiro, porque Deus se agrada. Se está triste, fala da tristeza, está com raiva, fale da raiva. Olha os salmos, vamos aprender a orar com sinceridade e verdade. Quando nós contemplamos a face de Deus e confessamos, às vezes está frio o nosso coração. Nós estamos falando de conserto quando está precisando de orar mais. Então, nós falamos da nossa frieza e diz, Senhor, eu queria estar com o coração ardente, mas não estou. Vem me ajudar. Enche o meu coração, me revela se tem alguma coisa na minha vida que está entristecendo o Espírito Santo. E se ele revelar imediatamente, confessa e ponha no seu coração o desejo de deixar. Porque a palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a gente confessa. E ele ilumina e aquece o nosso coração. Por quê? Porque ele nos ama. E ele é aquele que quer galardoar e quer abençoar aqueles que o buscam. Muito bem, próximo. Adriana, próximo. Ok. Deus nos fez promessas registradas em sua palavra. Como é que você tem olhado as promessas de Deus na sua palavra? O salmista diz, alegro-me nas tuas promessas. Você tem se alegrado nelas? Como quem acha grandes despojos. A Nancy citou na semana passada, segundo Crônicas 7:14, mas essa promessa é maravilhosa para a gente orar, porque é uma promessa para o povo de Deus, não é uma promessa só para mim, ou para você, o pastor Walter, uma promessa só para Alexandre, ou para todos os demais que estão aí que eu não estou vendo, uma promessa para Patrícia Costa, minha filha, mas é uma promessa de Deus. Se o meu povo, eu, você, nossos filhos, a igreja lá do Pará, do Japão, é o povo de Deus, se humilhar. É tão importante essa palavra, se humilhar. É saber quem nós somos diante desse Deus todo-poderoso, cheio de glória e poder. O Senhor das galáxias, que conhece cada estrela pelo seu nome e chama cada uma delas pelo nome, nenhuma falta. É a esse Deus que nós vamos orar.
E por isso nós devemos ver quem nós somos, se humilhar e buscar a sua face. Então nós precisamos nos humilhar e buscar a face de Deus, esse encontro pessoal, coração com coração, relacionamento, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Precisa santidade. Sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Se eu quero ver a Deus no meu momento de oração, eu preciso confessar os meus pecados. Confessa e deixa. Não é assim? Diz o versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, santidade, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados. Deus está ansioso para perdoar, para nos limpar. E sararei a sua terra. Deus quer sarar nossa terra, quer sarar nossa família, quer sarar nosso ministério. Deus quer curar, é um Deus que cura. Jeová Rafa, o Deus que sara. Mas essa a nossa parte nós precisamos fazer. Então, segundo Crônicas 7:14, e depois nós temos aí Marcos 11, 20 a 24. Gente, a figueira tinha secado, vamos lembrar disso. Secou desde a raiz. Jesus tinha amaldiçoado a figueira. Aí Pedro vai dizer, mestre, olha aí a figueira que amaldiçoaste. Secou. Jesus diz o quê? Tende fé em Deus. Oração requer fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, gente, quando eu leio isso aqui, eu fico impressionada, vê se você fica também. Se disser a esse monte, ergue-te, é uma montanha, ele estava olhando uma montanha, eu imagino, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Eu sempre peço, Deus me dá graça para não duvidar no meu coração, no meu sentimento, para ser um sentimento de confiança. Se não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, gente, oração é isso. É uma mola poderosíssima que Deus colocou na mão da igreja, na minha mão e na sua mão. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será comigo e com você. Vamos pedir a Deus, que Ele quer dar boas dádivas aos seus filhos. Por isso vos digo, olha só, tende fé em Deus. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, antes de receber já creu. E assim será convosco. Gente, eu carrego essa promessa quase todos os dias no meu momento de oração. Que eu digo, Deus, eu quero crer que esta promessa do Senhor para mim está cumprida na minha vida. E peço, dentro das suas promessas, todas têm nele o sim. Isso é maravilhoso. E Amós 5:4, que vai dizer o seguinte, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me. E, quem lembra? Buscai-me e vivei. Quer vida? Quer vida abundante? Busca o Senhor. Buscai-me e vivei. Primeira vez que eu vi esse versículo, eu fiquei tempos pensando nele, de tão maravilhoso que eu achei. Buscai-me e vivei. Ainda temos aí Mateus 21:22, que vai reiterar o que já foi dito por Lucas. Pois assim, não. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que Jesus diz lá? Tende fé em Deus. Crendo, recebereis. Fé nas promessas de Deus. Tende fé em Deus. Pode passar, Adriana. Que Deus nos ajude a ter uma fé viva e vibrante. Adriana, pode passar. Exemplo das Escrituras, ok? Agora pode faltar um. Exemplo das Escrituras, em Lucas 2:37. Eu estou muito velha para orar. Que bênção que você está velho. O velho tem mais tempo para orar, ou pelo menos deveria ter.
Ana tinha 84 anos, viúva de Fanuel. Viveu 7 anos com o marido e ficou viúva. Gente, essa mulher tinha tudo para ter uma vida triste. Senhor, eu só tive marido 7 anos, fiquei viúva. Uma viúva em Israel tinha problemas seríssimos. Mas não, Ana escolheu que o Senhor seria o seu marido. E ela adorava noite e dia em jejuns e oração. E Deus cumpriu a promessa, ela viu Jesus e pôde segurá-lo nos seus braços, né? Então, a oração é um encontro com Deus para conversar com Ele, filho e pai. Guardando as devidas distâncias. Ele é Deus e eu sou pecadora redimida, mas guardando as devidas proporções. É um encontro maravilhoso. Eu gosto de pensar como filha, encostando o ouvido no peito do meu pai, sentindo o seu abraço, e o meu coração se aquece. E muitas vezes eu saio da presença do Senhor, continuando na presença, mas diferente, porque ela era interna e externa, e aqui é interna, embora ele também esteja presente ao meu derredor. Mas a oração, encontro com Deus para conversar com Ele e aprofundar o relacionamento íntimo com o Pai. Conhecer mais. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais o nosso relacionamento com ela vai se aprofundando. Pode passar? Principalmente uma pessoa maravilhosa, como é o nosso Deus. Tudo que pedirdes em oração, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer glorificar o seu Filho, por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Aqui seria o objetivo da oração em nome de Jesus, porque tudo que nós pedimos no nome de Jesus, isso fará a fim de que o Pai seja glorificado no nome do Filho. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, nós vamos ver no outro lugar. Pode passar? Eu queria dar esse exemplo de Agostinho, Lutero e Calvino. Eles eram santos imperfeitos, porque às vezes a gente fica pensando, isso aí é só para os perfeitos. Onde eles estão? Ó, a lupa. Não tem nenhum. Só teve um perfeito, que foi Jesus. Então, eles eram santos, e nós somos santos também, mas eram imperfeitos. Então, eles foram perseverantes na oração. Quando eu estudei a biografia deles, para dar uma aula sobre oração, eu pude observar que eles eram fiéis à palavra de Deus. Isso é muito importante. Crentes na sua misericórdia para com os pecadores miseráveis, certos de que a glória de Deus é refletida nas vidas imperfeitas de seus servos. Gente, tem uma lição muito boa para aprender nesse pedacinho. Eles foram perseverantes na palavra, que Deus nos ajude. Perseverantes na oração, fiéis na palavra. Crentes na sua misericórdia para com pecadores miseráveis, certos de que a glória de Deus é refletida nas vidas imperfeitas de seus servos fiéis. Eu queria só falar isso. Deus não escolheu colocar a sua glória em outro lugar. A sua glória se revela na natureza, se revela na criação, mas especialmente a sua glória é refletida nas pessoas imperfeitas como eu e você, Adriana. Se a gente for esperar ser perfeito, nós não vamos ser aqui na Terra, nós vamos ser aperfeiçoados na morte. Assim, devemos aprender com esses grandes, vamos dizer, os cisnes, não é? Os cisnes da reforma, da obra de Deus e da igreja, a nos chegar a Deus, com ousadia de filhos amados e perdoados. Imperfeitos, porém amados e perdoados. Aceitos pela sua misericórdia e pelo sangue de Jesus. Não é assim que diz a Bíblia? Que nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Também sabendo que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Pode orar. Seja ousado para entrar na presença de Deus. Não tenha medo. A gente pode. E pode por causa do sangue de Jesus. E o Senhor vai ter, então, prazer em responder as nossas orações. Podemos responder ao chamado mais importante e encontrar prazer em Deus na oração. Pode passar.
Como responder ao maior chamado? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Gente, coração é tão importante, né? Coração, em alguns lugares é o fígado, em outros lugares são as entranhas. Mas o mais importante é que é a sede dos nossos sentimentos, e Deus nos criou com sentimentos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos ajude a ter os nossos tempos de oração com alegria em Deus, buscando de todo o nosso coração. A oração é o caminho para a plenitude da alegria em Deus. Nós crentes temos tudo para ser, tem até um livro com esse título, o povo mais feliz da terra. Por que nós encontramos tantos crentes tristes? Talvez precisa mudar a fonte da sua alegria. Pedi e dar-se-vos-á. Vamos pedir. Senhor, aumenta a minha alegria em ti. Buscai e achareis. Vamos buscar. Senhor, eu quero. Batei e abre-se-vos-á. Vamos pedir, pedir até chegar. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Pode passar, Adriana? Então, nós vamos concluir com a participação mínima, não sei o motivo, mas eu gostaria que todos estivessem participando bastante, a fim de que possamos viver uma vida feliz. Jesus, que é santo, nos tem ensinado a orar. E eu vou deixar isso para o dia do pastor Walter, que ele vai ensinar o Pai Nosso. Mas eu gostaria de apresentar essa pequenina oração, que é a oração que eu aprendi, está aí entre aspas, ó Deus, que eu possa livremente te amar. Não por pressão, por nada, livremente, por escolha. Pois essa escolha, ela vem da atuação do Espírito Santo que nos move. Pois não posso achar nada mais precioso. Não há outro objeto, não há outro alvo, não há outro gol. Eu posso livremente, você pode livremente amar ao Senhor, pois não há nada mais precioso que nós podemos encontrar. Não desvie a tua face de mim, para que possa achar o que procuro. Como é que nós vamos achar essa oração de Agostinho? Na medida que a face de Deus dirigir o nosso caminhar. E eu deixei aí esse versículo de Jeremias, que quando eu fui salva, ele marcou a minha vida. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, que não sabes. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu queria responder as perguntas, eu pedi o pastor Walter para me ajudar, ou a Nancy, que está aí também como professora. Quem tem perguntas? Quantas horas são? Eu estou sem relógio aqui. Deixa eu ver. Já passou, pastor? 12:05, ok? E estamos à sua disposição. Eu sugiro que a Adriana coloque o nosso mosaico, todos abertos, né? Sim, aí podemos nos ver. Em nome da classe, boas-vindas, dona Edna, que chegou no caminhar da aula, né? E a Patrícia também, e a Raquel Salles. Todos bem-vindos. Ok, então vamos encerrar com oração. Eu quero começar dizendo para você, Ana Maria, que é muito difícil fazer qualquer interferência porque te ouvir é muito bom. Tá? É muito gostoso, é muito agradável. Pastor Walter, eu gostaria que fosse por isso, mas não é não. Eu tenho certeza que é. Eu fiquei quietinho aqui bebendo, agradecendo a Deus esse momento. Mas fique à vontade para conduzir aí o encerramento. Eu queria que... Deixa eu ver aqui. Lenise, você poderia orar encerrando para nós, querida? Pareceu-me, Ana, que alguém queria falar. Alguém queria falar. Não, ok. Sou eu, a Júlia. A Júlia. Que está no fala. Fala, Júlia, aquela menina da voz maravilhosa. Júlia. Obrigada. Não, foi o que o pastor mesmo disse, que é gostoso te ouvir.
você sente paz enquanto você fala, que não dá nem vontade de atrapalhar. Pena que nessa fila de entrada, por isso que talvez entrou poucas pessoas, que tem gente ainda entrando. Aí minha filha foi entrar, por exemplo, já entrou no finalzinho. E que pena que eu não peguei do início. Eu consegui entrar só agora. A aula está gravada, depois você pode assistir. Ah, que quiser. ótimo. Obrigada, viu? Inclusive, Ana, para a gente poder também fazer aqui na oração final de intercessão e já de gratidão, o pastor Marco Antônio mandou uma mensagem a quem ele pôde atingir, pedindo desculpas pelo problema técnico que houve, já foi detectado e que na próxima aula ele já não ocorrerá mais. Por isso, houve uma dificuldade de admissão nas salas e, possivelmente, em virtude disso, um número mais reduzido de pessoas presentes. Deus nos abençoe também nessa área técnica, para que a área espiritual não sofra nenhum prejuízo. Tá bem? Amém. Está bem. Obrigada, pastor. Gente, muito obrigada, viu, por tê-los na minha aula. Foi uma alegria. Que Deus nos abençoe e nos ensine tudo que a gente precisa aprender para que nós nos tornemos, de fato, homens e mulheres de oração. Amém. 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 Podemos orar, então? Sim, Lenise. Oh Deus, nosso Pai querido, que falou com a gente hoje, certamente, desde o início do nosso encontro aqui, Senhor Deus, tantas coisas o Senhor falou no nosso coração. Fomos alimentados, Senhor, te agradecemos por esse alimento que sentimos que veio direto do teu coração para o nosso, Senhor. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor nos disciplina, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor traz dor no nosso coração muitas vezes pelas coisas erradas, Senhor Deus, pelas escolhas erradas que temos feito, Senhor. Sim, Jesus. Mas obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor também nos anima, traz, Senhor Deus, ao nosso coração vontade de mudar, Senhor Deus, e de estar cada dia mais próximo de Ti, Senhor Deus. Muito obrigado por essa escola de oração que estamos frequentando, Senhor Deus, e que possamos a cada dia estar, Senhor Deus, alunos mais próximos de Ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e, Senhor Deus, pedimos também que o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde e que o Senhor esteja sempre ao nosso redor. É o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus, nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Amém. Peço Ana desculpas Maria, pelo barulho só- em torno da minha casa, gente. Olha, eu vou fazer duas sugestões. A primeira é muito importante, que é a questão da avaliação. Pegue sua câmerazinha, se você não está com o celular, facilita. Aí a Adriana vai colocar o QR Code, você direciona ali, quando pegar o QR Code, ele vai puxar uma avaliação. Lembro que na primeira aula tivemos 5 avaliações, na segunda 3, e nós somos hoje 11, tirando a professora, que será avaliada por nós, o que está pedindo lá. Então, teríamos 10 avaliações dentro do possível. Vamos chegar pertinho disso. A segunda coisa importante, se você quer diminuir um pouquinho o som que está em volta, no cantinho de baixo esquerdo, se você tiver de notebook, principalmente, ou de computador, tem uma palavrinha ativar mudo, ok? Se for em português. E aí tem configurações de áudio. Tem um monte de coisinhas, configurações de áudio. Quando você clica em configurações de áudio, você tem suprimir ruído de fundo. Aí você tem baixo, médio e alto. Se você botar no alto, som de cachorro, de carro, de gás e de outras coisas que estão em volta, nada aparece. Depois a gente explica mais. Qualquer coisa, mande mensagem para mim no pessoal, eu te ajudo naquilo que for possível. Avaliação, tá bom? Não se esqueça. Pastor, só um minutinho. Antes de eu colocar a avaliação, eu quero convidar a todos a praticar isso que a tia Ana Maria falou, participando das nossas reuniões de manhã, né, pastor? Que o pessoal aí 7h30 da manhã, acorda de cedo, segunda a quem sexta. puder, de segunda a sexta, 7h30, sábado, 8h30, domingo aqui e feriados, 8h30 também. Tá bom? Joia. Beijão, vou Excelente. colocar aqui para vocês agora.
Bota o QR Code aí para a ó, gente. Só uma dúvida, Adriana. Oi, Quem pode está falar. vendo do celular, como é que faz para acessar essa avaliação? Quando você está vendo o celular, o QR Code, que é esse aqui, ó, ele vai aparecer na sua tela aí, ó, agora. Você já clica na maquininha, ele vai, tipo, esse QR Code vai aparecer um negócio para você clicar em cima dele. Olha aí Ele pelo celular. reconhece, ele Isso, reconhece. você já clica em cima. Ele reconhece daqui. Isso, Tá. aí você clica em cima, já vai cair na avaliação. Ou Tá você bom. clica a sua máquina aqui no celular agora e clica em cima do QR Code. Vê se vocês Tá, conseguem ele é um aí link. agora. Tá, ele é um Isso. link também, então. Tá, Isso. obrigada. Tentem aí. Boa Eu vou semana. desligar Tchau, agora tchau. a gravação, tá, pastor? Deus Muito obrigado, abençoe Adriana, todos. que Deus abençoe. Ó, já estou avaliando, viu? Então é fácil. Um beijo para vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Até logo. Alexandre, obrigada pela presença. Deus Eu que abençoe. agradeço, tia. Um beijão. Beijão para você também. Dona Edna, obrigada, viu? Deus te abençoe. Odri, manda o link no bate-papo, que a gente só consegue avaliar assim. Tá, vou mandar aqui agora, peraí. Por favor. Obrigada, Ana Maria. De nada, querida. Só um minutinho que eu vou mandar. Eu tenho que tirar aqui da tela, senão eu não consigo... Hoje já consegui avaliar, pastor. Ótimo, excelente. Eu também estou no último item aqui, que é o acesso à aula digital. Que hoje deu um trabalhinho, eles precisam saber que houve dificuldade da boa parte. Um beijo. Botei o link aí no bate-papo, quem não conseguiu via código. Eu vou esperar para sair Maria, um aqui da beijo. sala.